Fala pessoal, mais geek na área, junto com o Dragon Ball Super aqui na tela da Band. Haterman, você deu uma olhada antes de entrar aqui pra gravar nas fases da Lua? Hoje nós estamos com a Lua cheia, Haterman. Cheia de novidades? Cheia de novidades, mas quase isso, né? Já não é tão novidade, mas a gente vai falar de Cavaleiro da Lua aqui, a última série que estreou no Disney Plus, né? Esse herói da Marvel que ninguém conhece ou ninguém conhecia até agora. Poxa, né? Eu achava que era o Batman branco. É o Batman branco da Marvel, quase isso, né? Mas meu loucão das ideias. Mas você sabe que eu, como um herói de múltiplas personalidades também, você sabe, né? Haterman, Loverman, Spoilerman. Bruxo da Lufa-Lufa. Não, esse aí não, esse pula fora. Esse eu deixo pra vocês. Não tá na minha categoria de super-herói legal. Tá sim. Né? Eu entendo bastante do Cavaleiro da Lua, cara. Eu entendo bastante ele ter essa discussão entre as várias personalidades dele que quer ser herói, quer ser um fujão, quer ser um milionário, mas no final das contas, será que Cavaleiro da Lua tem seu lugar nesse novo universo cinematográfico e de séries da Marvel? Cara, eu diria que a gente vai discutir isso no programa, mas eu acho muito difícil ele se encaixar em alguma série aí. O pessoal vai saber disso, vai saber porque a gente vai comentar bastante sobre as nossas impressões, da onde ele se encaixa, da onde ele não se encaixa, por que a gente acha que é muito difícil ele, pelo menos eu acho que é muito difícil dele se encaixar em algumas coisas aí, né? Já pensou os caras, não, Homem de Ferro, Hulk, não tem nem Wolverine, vamos aí, ele assim discutindo, mano, mas o que eu faço? Pra onde eu vou? O que eu falo? Imagina. O que eu tô fazendo aqui? Porque você tem, assim, ele digamos que ele é um herói urbano, ele não é um herói, assim, cósmico, né? Não é um herói, tipo, cheio de poderes, como você tem o Thor, como você tem o Hulk, até mesmo o Capitão América, ele age muito nas sombras, como o Cavaleiro da Lua. Então, você vê ele agindo muito à noite, né? E ele tá junto ali com o Justiceiro, o Demolidor, então Elektra. Exatamente, Luke são heróis Cage, mais ou menos ali, são né? heróis mais urbanos, assim, que cuidam ali dos seus bairros. E eu acho que ele não quer cuidar muito do bairro, ele tem seus próprios problemas, né? Aliás, ele é um personagem, eu achei ele um personagem extremamente egoísta na série ali, que ele só queria realmente ver o seu lado ali, ele quer o seu lado ali, né? Calma. Mas, ó, a gente quer saber a opinião de vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais geek pra falar de Cavaleiro da Lua e vocês fiquem com Dragon Ball Super. Não sai daí. E aí, povo, aposto que estão felizes que nem eu, esperando ansiosamente a estreia de Jujutsu Kaisen Zero nos cinemas brasileiros, né? Só que, ó, tá preocupado que nunca assistiu nenhum episódio de Jujutsu Kaisen? Tá com medo de não entender nada da história que você vai ver lá no cinema? Mas, ó, fica tranquilo, porque Jujutsu Kaisen Zero, como o nome sugere, é uma história de prólogo, uma história que vem antes da série original de televisão. Então, ó, não tem problema algum começar a gostar de Jujutsu pelo filme. Que eu sei que você vai gostar. Então, ó, tá marcado dia 28 de abril, Jujutsu Kaisen Zero com exclusividade nos cinemas. E para saber mais, basta acessar o nosso portal geekhere.com.br. Garanta já o seu ingresso. Começando o Mais Geek e hoje trazendo um herói que foi inserido no universo cinematográfico da Marvel aí no último mês. Eu estou falando de Cavaleiro da Lua. A gente conhece o Mark Spector, ou seria Steve Grant? Os alter egos do herói, isso mesmo, alter egos, você não ouviu errado. A série estreou no finalzinho de março e nos apresenta um herói bem desconhecido, até para quem está acostumado a ler quadrinhos. Exatamente, o que é uma prova aí de que é bom também não conhecer as coisas para você poder acompanhar, porque o Cavaleiro da Lua ele é meio perdido aí no universo Marvel e isso não é ruim de forma alguma. Você pode entrar de cabeça nessa história que você não vai se perder como o que acontece com o resto das coisas da Marvel, né? Porque tá ficando difícil acompanhar a Marvel, mesmo no cinema. Não vai precisar assistir 10 filmes, assistir 10 séries e coisas do gênero pra seguir. E, se você quiser conhecer um pouco mais do Cavaleiro da Lua, além do que a gente vai contar por aqui, o Kitsune é um parceiraço nosso aqui do programa, da empresa, fez vários textos legais sobre o Cavaleiro da Lua, falando aí um pouquinho, comparando ele com o Batman, traçando um paralelo aí de por que ele é chamado de o Batman da Marvel, e também falando de algumas HQs bem legais para ler do herói. Então é só acessar lá, geekhere.com.br pra você saber muito mais. Tá muito show. E ainda remotamente, para acompanhar a gente nesse bate-papo, a Thaís, né? Cadê? Thaís do telão, olha ali. Ei, Thaís acompanhando a gente de casa, mas em breve ela volta. Mas...
Pois é, gente, olha, eu tive a oportunidade, junto com alguns de vocês aí, de ver a pré-estreia, inclusive, da série ali nas telonas, né? Foi um evento que a Disney acabou fazendo e nos chamando. Muito obrigada, inclusive, mais uma vez. E assim, o que eu fiquei feliz foi justamente isso que o Ander já acabou de falar aqui. Que eu não tenho que ter uma carga horária de 500 mil horas de outros filmes da Marvel para poder acompanhar essa série. Eu posso simplesmente chegar e ficar confusa só por ela mesma. Olha só. Porque assim, gente, eu não fazia ideia do que esperar da série. E eu fui surpreendentemente, positivamente influenciada ali por conta da mitologia egípcia. Sim. Porque eu adoro mitologia egípcia, culpem o filme da Múmia por conta disso daí. E assim, eu confesso que eu não demorou até entender o negócio do peixe dourado lá, até cair a ficha. Eu lembro que na hora o Ander tava sentado do meu lado, eu virei pra ele depois de muito tempo e falei, agora entendi o peixe. Porque realmente ele tem umas idas e vindas que às vezes podem confundir, né? Como vocês disseram, até mesmo quem tá um pouco acostumado com esse universo de HQ. Mas assim, por favor, alguém aqui com um pouco mais de propriedade me explique quem que afinal é o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua, pessoal de casa que não sabe, ele foi criado nos anos 70 e ele surgiu como coadjuvante nas histórias do lobisomem, né? Tales of Werewolf lá, né? E ele era um vilão, inclusive a roupa dele originalmente não era branca, era prata. Sim. Exatamente porque prata... Porque ele era vilão do lobisomem. Ele era o lobisomem, exatamente. Aí Cavaleiro da Lua, lobisomem, sacou? Ele tinha tudo a ver. E aí o Cavaleiro da Lua, o alter ego dele é o Max Spector, ele é um ex-militar, né? Como é que é o nome? É um mercenário que aceita uma missão no Egito lá. Ele acaba traído pelos companheiros dele de missão. E aí ele, quase morto, ele é ele é abordado pelo Khonshu, que é o deus da lua egípcio, que oferece uma solução pra ele. Ele fala assim, ó, você vira meu arauto aqui, você vai resolver alguns problemas pra mim aqui nos dias atuais e eu salvo a sua vida, você fica vivo. Só que você vai ter que obedecer toda vez que eu chamar você pra uma missão, você vai ter que ajudar. É o famoso pacto. Exatamente, ele faz um pacto com o Khonshu e aí a gente tem o Cavaleiro da Lua nascendo a partir daí. Que não sabe direito onde tá enfiando o pé ali, né? O tamanho da jaca que ele tá enfiando o pé, né? Exatamente. Nesse começo não, né? Inclusive nesse começo ele era quase como eu falei, era um vilão era só o Mark Spector mesmo, vilão do lobisomem. Não tinha esse lance de dupla personalidade, múltiplas personalidades e tudo mais. Naquela época de moleque que você procura um monte de HQs diferentes, né? Eu fiquei fascinado com algumas revistas do Cavaleiro da Lua, principalmente algumas capas, e depois um pouco mais velho. Ele tem um visual, o David Finch fez umas capas maravilhosas de Cavaleiro da Lua, assim como tem algumas do Batman em cima de gárgula, assim, aquela coisa maravilhosa. Mas o Cavaleiro da Lua é um HQ muito difícil de ler. Eu sempre brinco com o pessoal aqui e falo, eu tentei ler Cavaleiro da Lua várias vezes e assim, o HQ é bem difícil mesmo. Ali quando você vai ler mesmo o quadrinho, não é fácil, não é uma leitura para qualquer pessoa, tá? Ele tem essa questão das personalidades, do alter ego que a gente falou. Você não sabe se a história tá acontecendo na cabeça dele, se tá acontecendo de verdade, se de repente muda tudo e assim, é muito mais palatável, muito mais fácil de assistir, de entender na série do que no quadrinho. O quadrinho é dificinho, viu, mano? Imagino, porque ali na série você consegue ter aqueles cortes justamente que na HQ talvez fique confuso, que vai ser só um monte de imagem solta. Que aí você tem que deduzir que aquela correlação que existe entre esses quadrinhos é por conta desse transtorno de personalidade. E inclusive, eu ia até falar que aí o pessoal fica brincando que, porque é o Batman da Marvel, o Batman. Gente, eu não sei. Eu não consigo associar tanto assim com o Batman. Talvez se for uma coisa assim mais de cultura pop, eu talvez consiga associar muito mais ao filme do Fragmentado do que com o Batman. Por que o pessoal fica falando do Batman? É pela roupa? Também. Muito mais que uma cópia que o pessoal coloca, né? Também, ele tem o quê de Batman, de só agir à noite, de ficar pulando pelos telhados, combater o crime. Atirar um batirangue, que na verdade é a lua. Que ele atira, mas também tem a ver com a segunda personalidade dele nos quadrinhos, do Steve Grant, que nos quadrinhos ele é um multimilionário, né? É um milionário que se veste de Cavaleiro da Lua e depois sai à noite pra combater o crime, né? Inclusive, eu acho que a maior diferença do Cavaleiro da Lua pro Batman é exatamente essa. As personalidades que ele tem.
né? Porque ele tem o E Steve os Grant. poderes místicos, né, no caso. Então, aqui no começo ele não tinha tantos poderes. Tá, sim. sim. E aí, mais pra frente, depois dos quadrinhos, ele começou a usar alguns poderes do Khonshu, começou a ter algumas coisas mais místicas mesmo. Mas no começo não era tão místico não, cara. Era só um cara que botava uma roupa que nem o Batman e ia dar porrada lá nos bandidos, Isso aí é pra cara. combater a galera à noite. Então. E atirando os batirangue da lua. Exatamente. E aí só que no quadrinho, a grande diferença do quadrinho pra série, pelo menos até onde eu vi, né, você tem 2 personalidades ali na série, no quadrinho você tem pelo menos 3, que é o Steve Grant, o Mark Spector, e você tem um terceiro que é um motorista de táxi, que fica rodando pela cidade pra ficar sabendo Das coisas, né? coisas e tudo mais. Então você tem 3 vertentes ali. E, cara, na verdade esse é só a pontinha do iceberg, porque depois mais pra frente... Vai ficar bem mais Fica muito. Tem uma fase que ele pega a personalidade dos heróis, ele fica achando que é o Wolverine, que fica achando que é o Homem-Aranha. Tem umas capas, tem uma capa que inclusive é maravilhosa, que é ele na posição do Homem-Aranha, com a garra do Wolverine e o escudo do Capitão América. Cara, é bizarro, assim. Então, tipo, Cavaleiro da Lua, como o Anderson falou, é uma revista muito difícil de você ler. Ele aparecia muito na história do Homem-Aranha, eu tô, tipo, de certa maneira. Porque eu lembro dele muito próximo daquele Manta e Adaga, sabe? Sempre, pra mim, fazia uma referência aos dois. Talvez, porque eu acho que não, Mas talvez fosse por causa da saga, da saga que juntou. É porque a Adaga, ela tem também um negócio, um manto branco, assim, que lembra o Cavaleiro da Lua, em alguma fase dela, o manto também. Eu não lembro de ter visto, na verdade, a história com os dois. Ah, tá. Não lembro. Mas eu já vi a história deles, assim, com os heróis urbanos. Tem muita coisa. Ele já fez com o Homem-Aranha, com Motoqueiro. Demolidor, Esses Motoqueiro, esses caras... Até que eu acho que com o Hulk ele chegou a fazer a história também. Tá. E a produção dessa série? Porque é mais uma aí, né, dentro do universo expandido da Marvel nos cinemas, agora totalmente voltado para séries de streaming. E é uma série que não deve se encaixar em nada, né, praticamente, mas que foi produzida por uma galera que também imagino que já esteja voltada para esse mercado, assim. Porque eu achei legal que um dos diretores, porque eles são 3 diretores que dirigiram os capítulos do Cavaleiro da Lua da série. Um desses diretores, ele é um diretor especializado em filmar só coisa ligada ao Egito. Filmes, a mitologia e tudo mais. Então o cara foi, além de servir de consultor, a especialidade do cara é filmar filmes baseados em coisas mitológicas do Egito. Interessante. Nas pirâmides, nas coisas, para não ir coisa errada, né, para desinformação. Porque o que a gente mais vê, na verdade, é Hollywood fazer, né, e séries americanas fazer. Criar estereótipo. É criar estereótipo e criar coisas que, na verdade, não tem nada a ver. A gente vê muito quando eles colocam o Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, e não é o Brasil, na verdade, os caras gravam em outro lugar e é samba, Costa Rica tá aí. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, para eles respeitarem muito toda essa cultura egípcia e tudo mais, eles chamaram um cara que é especialista em fazer isso, né? Legal. O cara é muito bom nisso daí, inclusive. Né, tá? Eu vou falar que eu fiz uma careta quando vocês começaram a falar da produção, porque uma coisa que me veio na cabeça é que a direção criativa ali é do roteirista o Jeremy Slater, que ele tá envolvido com um filme do Quarteto Fantástico e com Death Note. Death Note. Ai, que terror. Que, assim, eu preferia não ter sabido disso. Me dá um medinho. Poxa, mas Death Note é tão bom, tá? Qual quarteto vocês estão falando? O novo? Vou levantar aqui. Quarteto novo. 2015. Isso faz a gente pensar em como é que esse personagem tão diferente conseguiria especular, assim, pensando especulativamente aí. Como é que esse personagem conseguiria se misturar com outros heróis do universo Marvel, por exemplo, Gavião Arqueiro? Não sei, eu não sei se vai levar ele pra tomar um café. Com uma das personalidades dele, né? Não sei. Com certeza. Cara, tem o Oscar Isaac lá, velho. Ele consegue se misturar com qualquer um. Ô, louco. Ó mão dele? Ó mão. Você não gostou dele como Paul Dameron, mas como Cavaleiro da Lua você gostou. Não, e também não gostei dele como Apocalipse. As pessoas esquecem que ele foi o Apocalipse de X-Men, mano. A culpa não é nem dele, coitado. A culpa é do filme mesmo. Quem gostou daquele filme? É que ele parecia o Ivan Uzi, né? Primeiro, qual que vai ser o rumo que eles vão tomar na série, né? Porque eu só conheço Cavaleiro da Lua na série e, por enquanto, ele não é um vigilante. Ele tá tentando se encontrar, ele tá tentando entender quem que ele é primeiro. É verdade, tem esse pequeno ponto aí. Ele não tá atuando em prol de ninguém. Então. Por enquanto. Mas foi o que eu falei pro Anderson na abertura aqui do programa. Eu falei, cara, ele parece um personagem muito egoísta. Ele luta pelos interesses dele. Assim, ele quer fazer as coisas que ele faz na série lá por conta das coisas, dos objetivos dele. Claro. Assim. Se por um acaso salvar uma vida, alguma coisa,
assim... Colateral, né? Colateral, cara. Na verdade, total colateral. Quando você faz um pacto com uma criatura, né? A gente já viu isso com outros personagens também, da própria Marvel mesmo, tem pactos aí pra se vingar, por exemplo, ou fazer outras coisas. Se obrigatoriamente você tem que seguir as ordens do mandatário ali. E quem tá dando as cartas é o Khonshu ali, falando, mano, você tem que ir aqui, tem que ir ali. Né? Tem uma coisa ou outra ali pelo caminho, beleza, mas ele segue as ordens do cara. Nessa brincadeira, se tiver uma ameaça maior que ele possa se juntar com o Lobisomem, com o Blade, sei lá, com o Doutor Estranho, enfim, e for bom pra ele cumprir o objetivo dele, o roteiro tá feito, mano. É só ir junto. Vambora. Eu consigo ver ele com o Doutor Estranho. Isso, de fato. Principalmente por causa das artes místicas e coisas sobrenaturais. Seria uma dupla que eu conseguia ver ali acontecendo. Inclusive, meter até o Shang-Chi no meio. Na verdade, deixa o Shang-Chi quieto, velho. Na verdade, o Doutor Estranho do MCU, acho que ele se mistura muito bem com quase qualquer super-herói ali. Qualquer um ali. A forma como eles construíram o Doutor Estranho no MCU, eu acho que ele se mistura com quase todo mundo ali, sabe? A gente viu muito bem isso no Homem-Aranha. Eles não tem nada a ver junto e funcionaram super bem junto ali, sabe? Olha, mas por exemplo, o Khonshu trocando uma ideia com o Mephisto pra mandar ali seus dois arautos, o Cavaleiro da Lua e o Motoqueiro Fantasma. Tá feito. Aí, ó. É só decidir quem que eles vão caçar. Né? Se existisse. Já que a Thaís falou de uma coisa ruim, eu vou falar de outras. O Frankencastle. O Frankencastle. Frankencastle poderia estar junto aí, que é a versão Frankenstein do Justiceiro. Cara, a gente não tem nem o Justiceiro normal no MCU, os caras vão caçar já a versão já. Cara, porcaria monstruosa. por porcaria, o papel aceita qualquer coisa, velho. E aí você podia fazer complementos, né, cara? Tem um monte. Os caras vão enfiar o lobisomem, velho. Me explica, pra que o universo Marvel precisa do lobisomem? Ué, precisa, né, cara? Tem uma lista enorme de heróis que poderia ser colocado muito antes e extremamente relevantes, os caras vão pôr o lobisomem. Na verdade faz até muito sentido, porque você tem, a partir do momento que eles botam o Darkhold, que é aquele livro que a Wanda pega no WandaVision, é ele que cria os lobisomens e os vampiros do universo Marvel. Então, é a desculpa pra ter o lobisomem e a desculpa pra ter o Blade. Então você poderia ter os dois ali por causa do livro dele lá. O Blade eu concordo. Lobisomem. Então, ninguém se importa, mano. Lobisomem realmente é um personagem meio esquecido hoje em dia, né? Cara. Você sabe que o filho do JJ Jameson já foi lobisomem, mano. É um lobisomem diferente, mas já foi. É. Fala, tá. Desculpa. Culpa. Tá, que ele atuando nos próprios Vingadores, então é um negócio que a gente já concordou que não rola acontecer, né? É porque a gente não sabe qual personalidade dele vai estar atuando lá, né? Esse que é o problema, né? E o outro ponto é quais Vingadores, o que eles vão combater, né? Porque dependendo da equipe... Porque o Steve Grant não ia fazer questão de estar nos Vingadores e o Mark Spector só se os caras pagassem muita grana pra ele participar ali, né? Então, ou se o Khonshu mandasse. Né? Mas sei lá... O Khonshu ia falar, ó, se junta ali com o Capitão Falcão, com a poderosa Thor, com o Visão Branco, os malucos que sobraram lá. Depende que é o que sobrou agora no MCU, né? Os caras vão ter que fazer uma nova equipe de Vingadores, né? Aí eu vou pro lado de depende quem vão ser os inimigos. Mas acho que é muito mais fácil eles fazerem os Sons of Midnight lá do que inventar o de colocar ele nos Vingadores, cara. Os Filhos da Meia-Noite é uma possibilidade também, né? Que aí você tem a gente já tem Blade, né? Já tá confirmado que vai dar as caras mais cedo ou mais tarde. Tem o Cavaleiro da Lua, tem o Lobisomem. Então, assim, é só os caras complementarem aí com quem mais quiser. Não digo o Doutor Estranho porque é caro. Esse é difícil de colocar ele numa série ali. Colocar o Wong. Talvez, coloca o Wong. O Wong é mais barato de colocar ali, ó. Procura um genérico ali pra colocar. O Wong é o Mago Supremo agora. Como assim genérico? Ele não é genérico. Agora é o Mago Supremo. Dá pra colocar o Motoqueiro Fantasma. Possa acontecer? De repente, a Marvel, como tá nessa, assim, pelo menos no último filme do Homem-Aranha, de colocar uns easter eggs pra lá e pra cá, eles não colocaram o Matt Murdock ali junto com o Homem-Aranha? De repente, sei lá, vai acontecer alguma cena que vai se passar lá no museu e vai aparecer Steven ali atrás do balcão oferecendo alguma coisa, não sei. Algum tipo de participação assim? Pode ser. Pode ser. Aí até concordo, mas não acho que ele fique, por exemplo, numa série de 6 episódios aparecendo e interagindo direto. O Wong até concordo, que é um ator mais, quando eu falo assim, genérico, é um ator mais acessível, né? Do que você colocar o Benedict Cumberbatch. Cara, é um cara caro, né? Aí vai ser, tipo, é o mesmo problema que os caras tiveram com o WandaVision lá, né? Os caras mostraram lá, Mulher Hulk, ok. Aí, tipo, sei lá, WandaVision, ó, pessoal, ó... Miss Marvel. Falcão, Miss Marvel, sei lá, aí
Cavaleiro da Lua. A gente, Todo quê? mundo... hã? tipo, o Cavaleiro da Lua. Tem tanto herói que os caras podiam trazer antes, vão trazer o Cavaleiro. Pra quê? Mas assim, eu acho que o Zé do Boné lá, o Kevin Feige, ele sabe o que ele faz. Provavelmente ele já deve ter um plano na cabeça dele pra fazer alguma trama aí. Eu concordo, 6 episódios e nunca mais vamos tocar nele. Será? Eu acho que não, cara. Eu acho Cara, que vão o trazer. próprio Oscar Isaac já falou, mano, Cavaleiro da Lua é uma série fechada. Não, Ele- E se você for parar pra pensar, os Guardiões da Galáxia também não eram ninguém ali na fila do pão. Exato. E, no entanto, fizeram Exatamente. o que fizeram e agora, nossa, todo mundo ama. Falam que é o melhor filme que já fizeram na Marvel. Ah, mas eu acho o Guardiões da Galáxia, aí é o meu feeling, tá? É, com um potencial que eu não vejo o Cavaleiro da Lua ter, né? Mas concordo com você que, por exemplo, eles foram lá buscar o Falcão, quem era o Falcão na fila do pão. E o Falcão virou um personagem extremamente relevante, muito mais interessante do que ele era nos quadrinhos. Mas até eles também fizeram isso com o Homem de Ferro, que no quadrinho era um personagem chato e no cinema é um personagem super legal. Então, assim, eu só não vejo o Cavaleiro da Lua com todo esse potencial, a não ser que eles inventem alguma coisa nova. Talvez uma personalidade, alguma coisa diferente que possa fazer com que ele socialize com o resto desse universo. Mas hoje, do jeito que ele tá, do jeito que a gente viu até agora, eu acho difícil. eu não sei, talvez. Eu não digo que ele tem uma série nova ou um filme dele, alguma Mas coisa participar assim. de alguma outra Mas coisa. com certeza participar de alguma outra série, ou uma série de grupo, como os Filhos da Meia-Noite, alguma coisa. Pode ser, vai ver que ele aparece no Blade, aparece algum outro personagem aí das sombras, algum personagem mesmo, no próprio Lobisomem. Eu acho difícil ele não fazer participação especial na série do Lobisomem, cara. Mas é certeza que com Blade, Cavaleiro da Lua, o Motoqueiro Fantasma e o Lobisomem dá uma equipezinha aí, né? Precisa só de umas ajudas aí pra complementar. Pois é, eu sei que eu quero ver mais do Oscar Isaac nas telas, e eu gostaria de é. ver muito mais Cavaleiro da Lua, né, tá? E eu quero saber da galera que tá em casa o que o pessoal que tá assistindo a gente quer que a Marvel faça com o Cavaleiro da Lua. Quer que coloque nos Avengers? Quer que faça uma série junto com a Jessica Jones? Deixa pra gente nos comentários das redes sociais que estão aí na sua tela. E olha, fica de olho também lá no geekhere.com.br, nosso site de notícias com crítica de Cavaleiro da Lua, matéria especial de Cavaleiro da Lua apresentando o herói para quem não é familiarizado com ele, ou seja, vale muito a pena dar uma lida, e outros conteúdos lá, tá repleto de coisa para você ler, não deixa de acessar, por favor. Não podemos esquecer do Homem-Coisa. O Homem-Coisa também aparece nos Filhos da Meia-Noite, tá? E se você quiser comprar outras coisas relacionadas ao universo Marvel, ó, loja.geekhere.com.br. Tem lá uns bonequinhos, pop, uns figurines, umas camisetas. Eu, se eu fosse você, não perdia. Não, o Filho da Meia-Noite pode aparecer na sua casa, mano. Caramba, que coisa, Thaís. Que coisa. Muito obrigado por você que acompanha a gente até agora. Aproveita o horário e veja, dá uma olhada na lua aí. Aproveita a fase da lua. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Uiva aí, Clay. Não, eu não.